Olá, bem-vindo a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho da capacitação do programa Michael Phelps. Espero que vocês apreciem o curso. Michael Phelps, a metodologia do Michael Phelps, ele tem uma filosofia de onde ele coloca que os atletas, né, os alunos que fazem a natação, que eles busquem a competição. Então, a filosofia deles é o aprender a nadar, ele exige atributos físicos, confiança e disposição para correr riscos. Que são esses riscos? A competição em si, né? Eh, Dentro desse curso, nós vamos aprender um pouquinho sobre as técnicas e os princípios da natação. Que tipo de nadador está pronto para o I'm Fast? Nadadores que concluíram com sucesso a revisão de segurança na água, nadadores que estão prontos para ingressar no esporte de natação competitiva e nadadores prontos para treinamento instrucional organizado de alta qualidade. Então, o que seria isso? A revisão de segurança na água. Aqui, tanto o técnico quanto o atleta, o aluno, eles devem saber o mínimo de segurança de piscina e ao redor da piscina e dentro da piscina, né? Todos os cuidados, quando a gente fala para os alunos, para os atletas, não correm, mas por que que a gente fala para eles não correrem? Para justamente não ter acidentes na piscina, né? Nadadores que estão com vontade de competir e às vezes tem aquele medo. Então esse programa ele vem atender essa necessidade, tanto para o aluno atleta quanto para o técnico. E aqui nós vamos falar um pouquinho de como fazer esse treinamento, né? Como eu preparo o meu aluno atleta para a competição. Então, os níveis do I'm Fast são principiante, intermediário e avançado. Mas esses níveis, eles não querem dizer que o principiante, eu vou ensinar somente a nadar. Não, o principiante aqui que ele coloca é quando você já trabalha o seu aluno atleta para a competição. Principiante aqui seriam as provas, por exemplo, de 25 metros. 25 metros, 50 metros. O intermediário já são aqueles alunos atletas que têm condições de nadar as provas de 50 e 100 metros. E o avançado são os alunos que eles já conseguem nadar as provas de 100 metros, 200 metros, livre ou medley, as provas de 400, 800, 1.500 e águas abertas. Os quatro princípios da natação, segundo a metodologia do Michael Phelps, são a flutuabilidade, o equilíbrio e a posição do corpo e o controle da respiração. Esses quatro princípios, eles estão dentro da natação para que você consiga nadar. Sem esses quatro princípios, a gente brinca que fica somente lá no cachorrinho, no craupira, mas não, esses quatro princípios é o que leva a pessoa a nadar propriamente dito. Na flutuabilidade, nós separamos aqui, eu vou dizer como se fossem 3 níveis, né, mas não são 3 níveis, são 3 posicionamentos de corpo, e às vezes a gente trabalha nesses 3 níveis. A flutuabilidade positiva é quando você consegue flutuar, né, muitos dizem boiar, mas o termo certo é flutuar, é quando você consegue flutuar e a cabeça consegue ficar em cima da água, sem que você se desespere, sem que bata muito o braço, tá. O nível neutro é aquele que você fica entre dentro da água e fora da água. E o negativo é aquela pessoa que tem mais dificuldade de flutuar, então ela fica mais dentro da água. Esses níveis de flutuabilidade, nós também podemos trabalhar com os nossos alunos atletas, tá? É interessante eles conhecerem os 3 níveis de flutuabilidade. Então, aqui a flutuabilidade. Então, como nós trabalhamos essa flutuabilidade, né? As pessoas
afeta, né, a flutuabilidade afeta as pessoas de maneiras diferentes, como eu disse. Algumas pessoas têm facilidade em flutuar na água, outras têm mais dificuldade. Umas têm dificuldade de ficar com o corpo na horizontal de barriga para cima, né, que é o decúbito ventral, outras têm mais facilidade de ficar na água com a barriga para baixo, que é o decúbito dorsal. Não, é o contrário. É, a flutuabilidade, a barriga para cima é o decúbito dorsal e a barriga para baixo é o decúbito ventral. Então, essa variedade que a pessoa tem de ficar na água é onde nós desenvolvemos essa flutuabilidade. Então, para ficar na posição, às vezes, vertical ou horizontal, é preciso estar com o corpo relaxado e ter um bom desenvolvimento da respiração. Controlar a respiração, né, o famoso pegar o ar pela boca e soltar pelo nariz, é muito importante para o desenvolvimento da flutuabilidade. Quando o nosso aluno atleta ele consegue desenvolver a flutuabilidade, ele já consegue propriamente desenvolver o nado. O nado começa a ficar mais limpo. O equilíbrio na água, ele usa a flutuabilidade. Então, são coisas diferentes, porém, um depende do outro, tá? Então, a posição do corpo, né, para manter o que a gente chama de aerodinâmica, é essencial o equilíbrio. Então, aqui a gente fala, por que que uma vez que você anda de bicicleta, você não esquece de como você aprendeu a andar de bicicleta? Uma vez que você anda de bicicleta, você sempre vai andar de bicicleta. Vai desequilibrar um pouquinho, mas não esquece como anda de bicicleta. A mesma coisa é a natação. Uma vez que você aprende a se equilibrar na água, a flutuar na água, dificilmente você vai esquecer como nada, né? Eu costumo brincar, você fica um bom tempo sem nadar, você vai beber um pouquinho de água, mas vai sair do lugar e vai conseguir desenvolver um nado. Então, o que não deixa esquecer a técnica, a braçada, a perna, né? O estilo é o equilíbrio junto com a flutuabilidade. Como eu disse, aqui o equilíbrio, né, é a capacidade também de girar o corpo usando como base o seu tronco, a coluna. Então, você gira, né, de costas, você consegue movimentar a cabeça na água, braços, o tronco, e são pontos de equilíbrio na água. Muitas pessoas perguntam assim: como eu fico numa piscina funda? O que que eu tenho que fazer? Relaxar a respiração, procurar flutuar e achar o ponto de equilíbrio. Então, temos vários exercícios para trabalhar o equilíbrio na água, assim como a flutuação. Então, deslizar na água e mudar o decúbito, né? De costas para frente, frente de costas, né? Que é o decúbito ventral para dorsal e dorsal para ventral, isso na horizontal. Em pé, realizar giros na água, né? A hora para virar para a direita, a hora para a esquerda, mas sempre com devagar, com a respiração controlada, porque se girar também muito forte na água, pode beber um pouco de água e desorientar, isso pode ocorrer. Então, o equilíbrio e a flutuação, elas devem ocorrer de forma bem harmoniosa, né? Bem natural. A posição do corpo. Posição do corpo na água, muitos conhecem como a posição do foguetinho, né, na piscina, mas essa posição de foguetinho, ela tem o nome de streamline, que é a linha reta do corpo na posição de saída para cada braçada. Isso tanto no nado costas, no nado crawl, nado peito e o nado borboleta. Aquele impulso que é dado na parede, com o braço estendido à frente, é chamado de streamline. Isso é muito importante para o desenvolvimento da saída do estilo. E para fazer esse streamline, você precisa ter a flutuação, né, e o equilíbrio na água. Porque às vezes você dá um impulso na parede e fala: Nossa, eu saí torto. Por que saiu torto? Porque não, o corpo não estava equilibrado. A posição do corpo, a gente pode fazer
dentro da água, de forma submersa, ou em cima da água. Uma forma também que muitos conhecem é a posição do corpo no formato super-homem, né? Que ele voa com braços estendidos. Então, é muito importante treinar esse movimento. Então, quando você dá um impulso para fazer o streamline, é importante que a cabeça esteja voltada, no caso dos nados crawl, peito e borboleta, ou até mesmo um deslize na água. Em decúbito ventral, então olhando para o fundo da piscina, braço estendido, o rosto voltado para o fundo da piscina, a cabeça entre os braços e as pernas estendidas. Na pernada, ela pode ser feita a perna de crawl ou a ondulação do borboleta. E o impulso da parede também, ele deve ser feito com as duas pernas empurrando a parede, os braços juntos. Nesse momento, você tem o deslize. Por isso que ele também é conhecido com a posição do super-homem, do foguetinho, por conta da força que é saída desse deslize. A posição, ainda falando em posição do corpo, né? Fora da água, elevação do quadril. Isso daqui quando a gente está ensinando na posição vertical. Então, você colocar os braços para cima e pular com as pernas estendidas, né? Dá o impulso de cima para baixo, tá? Então, essa posição mantém o que a gente chama de streamline, né? É a posição do corpo, e a mesma coisa acontece com o nado costas, tá? O braço, a posição, a cabeça entre os braços, né? E aqui no caso de costas, você vai olhar para cima no momento que você for dar um impulso da parede, que a perna pode ser a perna de costas ou também a ondulação. A única diferença do corpo aqui seria, né, a saída, a posição do corpo de costas para de frente é exatamente isso. O corpo é voltado para fora da água e o outro é voltado para dentro da água. Controle da respiração. Controle da respiração, ele também é muito importante para o atleta aluno, para a pessoa não se afogar na piscina, para ela não ficar desesperada. Entrou uma água no nariz, o que eu faço agora? Então, a respiração, eu costumo dizer que ela é 90% do nado. Uma vez que você sabe respirar na piscina, é muito mais fácil desenvolver o estilo. Então, também tem que acontecer de forma relaxada. Sempre o ar entra pela boca e solta pelo nariz, para justamente não ocorrer esse caso do ar entrar, a água entrar pelo nariz e ter aquela sensação do afogamento. Então, trabalhar vários educativos de respiração é muito importante. Lembrando que o ar que nós pegamos, ele não deve ficar parado nas bochechas, né? A gente não deve inchar as bochechas para pegar o ar na hora de soltar. Tem que trabalhar a respiração da mesma maneira quando nós conversamos, né? Nós não enchemos a bochecha de ar para poder conversar. E é a mesma coisa. Então, inspira o ar pela boca e expira pelo nariz, né? Pega o ar pela boca, solta pelo nariz, mas sem inchar as bochechas. O controle da respiração é fazer com que o atleta aluno faça isso, primeiramente, parado na borda da piscina, com algum objeto soprando, né, dentro da água. Então, fazer de forma calma. Depois, fazer em movimento, né, essa respiração. E depois, aqui, com os empurrões que eles falam aqui, seria a posição do streamline, e aí você soltar o ar, ensinar o atleta aluno a fazer a respiração com esse movimento do streamline, que é o início do deslocamento da natação. Então, aqui, para trabalhar esta respiração e sustentar dentro da água, junto com o equilíbrio, junto com a flutuação. Então, dentro na água, o professor ele pode segurar o aluno de frente ou de costas, né? Virar o corpo dele, fazer a mudança de decúbito e já ensinar o batimento de perna. Com isso, o professor segurando
o atleta, o aluno, ele começa a ter essa segurança, né, para desenvolver o nado propriamente dito. Então, aqui nós temos uma posição do professor com o aluno, então, sempre partindo do corpo em pé, né, na vertical. Então, ensinar ele a flutuação, o movimento do ponto de equilíbrio dele na água, como ele vai sustentar o corpo na água e trabalhar a respiração. Tá? O professor sempre acompanhando, até com que o aluno consiga realizar sozinho. Depois, aqui, na sustentação do corpo, já passando para o corpo na horizontal, com auxílio do professor, e a mesma coisa, devem ser trabalhados a flutuação, né, o posicionamento do corpo, né, o equilíbrio do corpo na água, a respiração, e aí começar a orientar o batimento de perna, movimento de braço, com que o aluno sinta segurança para desenvolver sozinho aquela posição de streamline e começar a se movimentar sozinho na piscina. A mesma coisa é de costas, o professor começa segurando o aluno atleta, e a mesma coisa, ajudando no equilíbrio, na flutuação, na respiração, explicando que não é porque está de costas que a respiração ela é convencional, não. Mesmo o corpo de costas, você continua pegando o ar pela boca e soltando pelo nariz. O seu aluno atleta, ele precisa entender que o ambiente da piscina, a forma de respirar é pegar o ar pela boca e soltar pelo nariz. Depois, o cérebro, ele já entende que no meio líquido essa vai ser a respiração, e aí ele não precisa mais ficar pensando para fazer essa respiração. Mas sempre lembrando que de costas também pega-se o ar pela boca e solta pelo nariz. Aqui a mudança de decúbito, ela é importante, né, do aluno conhecer, ficar de barriga para cima, que é o decúbito dorsal, barriga para baixo, que é o decúbito ventral. Aqui, nós podemos fazer exercícios para que o aluno ele deslize olhando para o fundo da piscina, de decúbito ventral, depois que ele desliza, ele vira com as costas, né, decúbito dorsal, fica com o famoso barriga para cima, né. Então, ensinar o aluno virar na piscina. Por que que a gente precisa ensinar essa sustentação, essas mudanças de decúbito? Porque lá na frente ele vai aprender a fazer a famosa virada olímpica, a famosa cambalhota na piscina. Então, precisa ser muito bem trabalhado esse posicionamento do corpo, essa sustentação, porque o objetivo não é levar com que o nosso aluno atleta vá competir, né, que busque o aprimoramento dele em competição, em níveis mais altos na competição. Então, por isso que nós temos que trabalhar bem esses deslizes na água, a respiração, a flutuabilidade, para que lá na frente ele não tenha problemas e dificuldades para estar fazendo as viradas, as chegadas, o nado propriamente dito. E aqui a pernada, a gente sempre vai começar com a perna, né, que a gente chama perna de crawl, que é o movimento alternado, né, da perna, e a perna de crawl, no caso, fica de barriga para baixo, decúbito ventral, e a perna de costas, que é decúbito dorsal, né, a barriga para cima. Mas nada impede que a gente possa ensinar os outros estilos, aqui as outras pernadas aqui, tá? Aqui é só por uma questão mesmo de se sustentar, que nem na vertical é muito mais fácil sustentar com a pernada de peito do que a pernada de crawl. Então, para fazer esses educativos, vocês podem estar experimentando a cada pernada, né, para o aluno fazer, o aluno atleta fazer, e ele descobrir o que fica mais fácil para ele nesse momento. E aí, aqui, nós vamos começar a falar dos estilos e nados da natação. Então, o estilo é livre. Então, no estilo livre, nós podemos nadar qualquer nado, né? O crawl, quando fala livre, todo mundo nada o crawl, porque o crawl é o estilo, é o nado mais rápido que tem.
Mas no estilo livre, você pode nadar o costas, pode nadar o peito, pode nadar o borboleta, pode nadar o famoso, né? Tem gente que nada ali um cachorrinho, tem gente que gira os dois braços de costas. Então, o estilo é livre. Então, dentro das regras, né? É, vocês podem utilizar qualquer estilo, desde que seja permitido por regra. No estilo livre, nós também levamos em conta a regra da FINA e a regra da Special Olympics International, tá? Então, aqui nós vamos ver, aqui tem a observação das páginas do guia de recursos, que ele vai falar, ele já dá essa orientação. Então, o estilo livre, normalmente, como eu disse, é o nado crawl, né? Então, é a rotação do braço, posição do corpo, os olhos voltados para baixo, braço estendido, então gira de braços alternados, né? A mão vem em direção à coxa, o braço faz a volta, a perna tem movimento alternado, né? E a perna faz o movimento juntamente com o braço. Aqui é falar do nado crawl propriamente dito. A virada do estilo livre, como eu falei antes, é o streamline, que vem nadando crawl, toca uma das mãos na parede e já volta dando o impulso. E a outra virada, que é a virada olímpica, também chamada de cambalhota, mas o nome é virada olímpica, você vai fazer um giro na parede. Quando você virar na cambalhota, tiver, né, a cabeça já na parte submersa na água, os pés tocam a parede e você sai também na posição do streamline. As saídas aqui, a saída do nado livre, ela vai ser igual do peito e do borboleta. E a gente pode fazer essa saída segurando na borda da piscina, sentado na borda da piscina, em pé na borda da piscina ou de pé no bloco de partida. Aqui na lateral nós temos as fotos. Qualquer um desse jeito é válido e é oficial numa competição. E a chegada do estilo livre é, conforme vem nadando em velocidade, é chegar com uma das mãos, né, na parede, sem diminuir. O que a gente fala é uma chegada rápida, porque se você está competindo, você está nadando rápido, então você chega rápido tocando uma das mãos na parede. Aqui o Michael Phelps ele demonstra um pouquinho do nado dele, está em inglês e a legenda está em espanhol. E ele explica aquilo que foi dito, que o nado do estilo livre, ele tem a liberdade de fazer o seu estilo, né? Esse é o streamline que ele saiu e aí ele vem dando abraçada. Aqui ele está demonstrando tudo que nós vimos do posicionamento do corpo, streamline, abraçada. Aqui ele está falando do posicionamento da cabeça, para não ficar com a testa, né, alta na água, que posicionar o queixo e a testa na água.
E aqui ele está falando do posicionamento do corpo, que é importante, a cabeça está posicionada entre os braços, né? A abraçada, a pernada, que é de forma contínua. Aqui ele está falando que quando ele dá abraçada, quando ele volta o braço, é onde ele aproveita para olhar à frente, para manter o alinhamento do corpo. Aqui ele fala a importância da flutuação, do alinhamento do corpo, do posicionamento dele no corpo, né, para poder exercer a braçada do crawl juntamente com a pernada. Aqui ele está falando de exercícios, de como melhorar a pernada, a abraçada, né, como melhorar. E aí ele cita um exemplo de exercício de equilíbrio do corpo na água, juntamente com o braço e perna, sem perder o alinhamento do corpo. Esse exercício já é um pouco mais avançado, né? Porque o objetivo aqui é que o aluno atleta participe de competição. Então, que ele tenha mais resistência, que ele consiga. Isso daqui já é um nível de dificuldade maior para quem já treina natação.
Não, quem está lá iniciando não vai conseguir fazer, né? Mas variando os exercícios, do mais simples ao mais complexo, o aluno chega nesse nível de exercício. E aqui, o nado costas, assim como o nado livre, também tem no guia de recursos da Special Olympics, lá tem todas as observações dele, tem falando do nado, as regras do nado, as provas que tem, sempre no guia de recursos da parte da natação, vai estar explicando tudo direitinho das regras e dos estilos. Então, o nado costas, né? Quadril para cima, que é o decúbito dorsal, cabeça, né, o alinhamento da cabeça, a mão, como que ela é feita, o famoso sai dedão e entra dedinho, né, tentando não bater a mão na água, tentar entrar de modo suave, né, movimento alternado de braço, famoso quando um braço está entrando, o outro está saindo, né? Ou dá um giro com o braço, dá o giro depois outro braço, né? Um braço chegou para o outro sair, conforme o nível, né, do aluno atleta, ele vai aprimorando a técnica. A perna também é alternada e contínua e tem uma leve rotação corporal na água, né? O nado costas você não nada engessado, parado, com o ombro parado na água. Você tem uma ligeira ondulação, né, uma variação lateral do seu tronco. Então, do nado costas, a virada é simples. Então, você vem nadando costas e de costas você toca a parede, muda a posição do corpo e sai de costas. Já ao nado costas, a cambalhota virada olímpica, você está vindo de costas, faz a mudança de decúbito para frente, né? Volta com o decúbito ventral, vira a cambalhota convencional. Quando você virar a cambalhota, você vai dar um impulso e vai sair já no streamline de costas. No crawl, você chega de frente, faz a cambalhota e sai de costas, e aí vira o decúbito para sair no streamline. Aqui a virada acontece antes. No crawl, a virada acontece depois. A saída do nado costas pode ser segurando na parede, no bloco de partida, ou usando um calço. Esse calço do nado costas nada mais é que um apoio para os pés que fica no bloco de partida, porque tem gente que não consegue apoiar o pé, escorrega. Então, esse calço é permitido por regra, tá? E a chegada do nado costas, o atleta ele deve chegar de costas para a parede, ele não pode chegar lateralizado. Então, o nadador ele vem e toca a mão na parede, mas de costas, não lateral, não de frente. E aqui o Michael Phelps ele vai falar um pouquinho do nado costas, que é o melhor estilo dele, né? E depois eu conto a historinha do porquê que o costas é o melhor estilo dele.
Assim como no nado crawl, também tem o posicionamento do corpo da água, movimento do braço, né, ligeira, rotação do tronco, uma ondulação com a perna, que às vezes aparece. Aqui a perna dele está dentro da água, porque ele está mostrando como é o movimento das pernas, tá? Mas o movimento mesmo da perna de costas é no nível da água. É que o posicionamento, a flutuabilidade, quando ele fala da rotação do ombro aqui, é o equilíbrio do corpo na água, é a sustentação do corpo na água. E aqui, aumentando o grau de dificuldade do nado costas, ele, né, mostra um educativo. Você sustenta o corpo enquanto faz o movimento pronação e supinação do braço, mas sustentando o equilíbrio aí no corpo na água. E está falando que o nado costas não é para entrar com a costa da mão na água, mas, como eu expliquei antes, o famoso dedão, dedinho, né, aqui no educativo, né, entre o polegar, vira o dedo mínimo. E aqui ele está falando do movimento da perna, que não é um pedalar como uma bicicleta, mas que a perna é estendida, né, com chutes, a perna estendida, não o movimento de pedalar, que é muito comum para quem está iniciando a pernada de costas pedalar, mas a perna é estendida. A historinha do Michael Phelps é assim, ele quando aprendeu a nadar, ele com as irmãs, ele não se adaptou a colocar o rosto na água, né, para sair com o nado crawl. E aí ele ficou bem de costas. Então, toda vez que ele ia nadar, ele ficava de costas na piscina e foi onde ele desenvolveu a técnica de costas. Por isso que ele é um excelente nadador do nado costas. Só que um dia a técnica dele falou para ele que se ele quisesse continuar a nadar, que ele teria que aprender os outros estilos. E assim nasceu o maior nadador dos últimos tempos. Aqui o nado peito. Igualmente como os outros, como eu já disse, tem as regras, os a metragem do nado, tudo está tudo no guia de recursos da Special Olympics lá da natação. E o nado peito, diferente do crawl e do costas, ele não é feito de forma alternada, né? Então, posicionamento do corpo
ela é diferente. Eu costumo dizer que é o único nado que a perna não é estendida, né? Você continua na horizontal na água, mas a perna você não trabalha com a extensão da perna. Então, a perna lembra muito um movimento de uma ranzinha, né, de um sapinho. Tanto que quando você inicia, você fala, ah, a perna da perna de sapo, a perninha da rã, né? Porque ela não é alternada, ela é simultânea. Assim como o braço, né? Você estende as mãos, né, o braço, à frente simultâneo, junto. E na hora de fazer o movimento para trás, de puxar as mãos, também é simultâneo. Então, o nado peito ele tem uma particularidade que é um pouquinho diferente do nado costas, do nado crawl e do nado borboleta que a gente vai ver. Então, a perna tem um movimento que vai fazer circulatório, né? Na hora de chutar, ela tem um movimento circular, simultâneo e circular. E a respiração é para o ciclo entre braçada e pernada, né? É puxar, pegar o ar, trazer o braço, a mão em direção ao peito, levantar a cabeça, pegar o ar. Enquanto desliza a mão de volta à frente, você chuta as duas pernas simultâneas e o corpo faz o deslize na água. A virada do nado peito, ela também é simultânea e é uma virada simples. O nado peito, o nado borboleta não tem a virada olímpica, né, não tem a cambalhota. O nado peito você vem nadando o estilo, toca as 2 mãos simultaneamente na parede. Tocou a mão na parede, é o famoso, uma mão vem por dentro da água, a outra mão vem por cima da cabeça para poder sair no streamline, né? A mão juntar, né? Uma por dentro e uma por cima, para você dar o impulso com os pés na parede. Ah, por que que eu não posso, na virada do peito, colocar a mão dentro da água e sair? É, vai ser muito difícil, a pressão da água não vai deixar você deslizar, você vai perder o equilíbrio na água. Então, por isso que uma mão rompe por dentro da água, a outra vem por cima para fazer esse encontro, para ajudar no equilíbrio do corpo na água. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade até de aprender o nado peito, por essa particularidade de ser uma pernada diferente. O equilíbrio do nado é um pouquinho diferente em relação aos outros, né? A chegada do nado peito, assim como a virada, a mão é simultânea, você tem que chegar a mão no mesmo nível, né, a mesma altura de mão, não pode ser uma mão na borda superior ali em cima, quase saindo da piscina, e a outra dentro da água. Tem que chegar ao mesmo tempo, você tem que direcionar a mão à parede ao mesmo tempo. Aqui ele está explicando como é a braçada e a gente vai observar melhor no vídeo como é feita essa braçada simultânea. Aqui ele está explicando um exercício que é muito usado para coordenar a respiração e pernada do nado peito, para não ficar uma coisa rápida, né? Como um sapinho mesmo, uma pererequinha que a gente fala, né? Aham. Então, aqui,
ele com esse educativo, você consegue deslizar na água e entender o tempo do nado peito, que enquanto você está deslizando a mão à frente, né, retornando da braçada, a perna vai dar um chute e haverá o tempo para o deslize. Perceba a pernada, que ela é simultânea, mas ela é diferente dos outros nados. O que ele diz que é o movimento, ele é reto, não é um movimento de subir e descer, né? Não tem essa ondulação com o corpo. Quando sai para respirar, o movimento é reto, é feito um streamline ali. E aqui temos o nado borboleta, também tem lá no guia de recurso da Special Olympics. E falando um pouquinho dele, voltamos à posição do corpo, semelhante à do crawl e do costas, né? A, a horizontal do corpo, com a perna estendida, né? Diferente da perna do peito, que faz aquele movimento circular das pernas, aqui a gente tem a extensão das pernas. Só que o movimento da perna é simultâneo, é uma ondulação, né? Posicionamento da cabeça lembra muito, a posição do corpo lembra muito a posição do nado crawl. Algumas pessoas até dizem assim: ah, o borboleta é o nado crawl girando os dois braços juntos, né? Não é bem assim. O movimento da perna é diferente, mas o posicionamento do corpo é quase o mesmo. As mãos, elas giram simultaneamente. Então a respiração, ela acaba sendo frontal, né? Ou algumas pessoas nadam até o borboleta, com a respiração lateral, mas o mais usual é levantar a cabeça no momento da abraçada para respirar. Algumas pessoas dizem que o nado borboleta são duas pernadas para uma braçada, mas essas duas pernadas é assim, é uma pernada para o braço entrar na água e uma pernada para o braço sair. Então, o ciclo do nado borboleta, né, de braçada, é uma pernada para o braço entrar, uma pernada para o braço sair, uma pernada para o braço entrar, outra pernada para o braço sair. Por isso que parece que são duas pernadas para uma braçada, mas na prática a gente quebra, né? É uma pernada para o braço entrar e uma pernada para o braço sair. É considerado um dos estilos mais bonitos da natação e também é considerado o estilo mais difícil de se nadar, porque ele exige muito da musculatura principalmente de membros superiores. A virada do nado borboleta
assim como a do peito, não existe a cambalhota. É a mesma coisa, chega com as 2 mãos simultâneas, porque é nadado, a braçada do borboleta, ela é feita simultânea. Então, chega-se com as 2 mãos na parede, toca simultâneo, né, faz o giro que é a mão por dentro e a outra por cima, alonga lá no streamline, sai ondulando e já sai nadando borboleta. Chegada do borboleta é a mesma do nado peito, só que vem nadando o borboleta e chega simultaneamente tocando a parede. Também não pode haver o desnível da mão, uma mão acima e a outra embaixo. Isso desclassifica, isso é regra. Então, é bater as 2 mãos de forma simultânea e no mesmo alinhamento. Ele fala aqui que é o nado que menos gostam de nadar pela dificuldade dele. Aqui dá para perceber bem a pernada para o braço entrar e a pernada para o braço sair. Aqui dá para ver bem a pernada para o braço entrar e a pernada para o braço sair. Esse é o ciclo de braçadas do borboleta. Aqui ele fala que o posicionamento da mão, que as mãos voltadas para fora é mais fácil para dar abraçada, você vai gastar menos energia, vai ter menos esforço você ajeitando esse posicionamento da mão. Muitos nadam com a palma da mão para baixo, e ele indica nadar com a palma da mão para fora.
Posicionamento do corpo na água é importante para que não se afunde nadando borboleta. Hum. Aqui ele indica um exercício na água para poder nadar o borboleta, né? Começar a nadar o borboleta. Então, para começar a ter uma força de tronco, uma força de braço, força de abdômen. Então, que é sempre ondulando, um braço, né? Braço direito gira uma vez, duas vezes, braço esquerdo uma vez, duas vezes, os dois braços juntos duas vezes.
Aqui o que ele está dizendo, assim, é o grau de dificuldade, né. Conforme você vai ensinando os estilos, a gente deixa o borboleta por último, porque justamente ele tem um grau de dificuldade maior. E aqui no resumo geral, as saídas, né, as partidas, as saídas, a gente sempre vai ter um juiz de partida, a gente vai ter os árbitros ali em torno da piscina, para facilitar a saída no sentido assim, você largou reto para que seja uma competição, para que seja, né, uma apresentação sadia, né. Então é importante isso. Ah, as regras de natação, elas seguem a FINA e elas estão também no guia da Special Olympics. E aqui nós temos, o modelo de provas da Special Olympics, né, dos eventos que tem, que isso o curso, né, ou a própria capacitação de natação, ela trabalha muito bem isso, né, os estilos, e incentivar sempre os alunos atletas a trabalhar as metragens maiores. A gente também tem as desqualificações, ou seja, tudo aquilo que você uma falta que você comete na natação que pode te levar a ser, desqualificado, né, desclassificado na natação. E o planejamento de uma pré-temporada, que aqui a gente fala muito, é como trabalhar esse aluno atleta para que ele, eh comece a nadar a metragem, porque a maioria dos alunos que a gente tem em competição, a provinha de 25 ou 50 metros. Então a gente tem que planejar bem isso daí. E o planejamento ele também ele está no guia de recursos. Então a gente sempre precisa assim ter os exames médicos desse atleta, saber se ele está apto a estar nadando ou não, ter uma ficha de anamnese desse aluno, desse atleta, né, com os dados pessoais. Então aqui tem um pouco desse resumo que seria uma ficha de anamnese, né, contando o telefone de contato, se ele toma alguma medicação, né, se tem alguma restrição, eh, por parte do técnico, planejando ainda uma pré-temporada, ele conhece, a Special Olympics, ele conhece como são as regras da Special Olympics, ele tem um curso da Special Olympics, né, ele fez uma capacitação, ele tem, o conhecimento de um plano de ação de emergência da instalação, ou seja, do local onde fica a piscina. Tudo isso é importante antes de você pensar em treinar o seu aluno atleta para competir, né. Planejamento também de uma pré-temporada, quando a gente fala, maiô, né, quando a gente fala maiô é a roupa de natação, né, a roupa de banho. Então, definir bem como vai ser a roupa masculina, como vai ser a feminina. Em alguns casos aqui, a gente abre exceção para alguns países conforme a sua religião. E aqui também a gente vai fazer essa exceção, caso a gente tenha algum aluno, de alguma religião que ele precisa nadar com o corpo coberto. Então a gente também vai respeitar isso. E sempre tendo, a touca, o óculos, né, em alguns casos, ter a toalha, né, ter um ambiente saudável para se praticar a modalidade. Aqui nós temos os níveis de treinamento da natação, que é o nível 1, nível 2, nível 3 e o 4, 5. Nível 1 é o iniciante, aquilo que eu já expliquei lá no começo da capacitação. Iniciante de natação competitiva. Então, ele vai nadar por volta de 1 hora, 1 ou 2 sessões por semana. O nível 2, ele vai fazer 1 hora, 2 a 3 sessões por semana. E aí vai ter exercícios que vão desenvolver as suas habilidades. O nível 3, 1 hora de treino de 3 a 4 sessões por semana. E aí ele já vai estar nadando os 4 estilos. E o nível 4 e 5, ele vai estar nadando 1 hora a 2, todos os dias na semana, e aí ele vai ser preparado para nadar as provas longas, águas abertas, o medley, as outras distâncias, né, os 200 metros livre, os 400 livre.
Então, os grupos são separados assim. E aí a gente tem um exemplo de uma temporada, né? De como a gente vai planificar os nossos treinos. Então, a gente vai ter uma competição, então a gente deve trabalhar o trabalho de 4 a 5 semanas, um trabalho técnico, colocando as técnicas, a forma física é importante para que ele aguente a nadar a longa distância, que ele aguente a nadar, por exemplo, como foi lá o nado borboleta, né? O ritmo, ou seja, ele vai diminuir os tempos dele, né? Tudo isso daí é um exemplo de uma temporada, de uma planificação. Formato da aula, né, do seu treino, ele sempre deve ter um alongamento, que é feito fora da piscina, um aquecimento, que é feito dentro da água, a parte principal e velocidade, que é onde você põe, assim, por exemplo, os exercícios de perna, os exercícios de braços educativos, e começa a partir para os tempos, né, os tiros de velocidade. E aí a gente tem um relaxamento e a volta calma. Aqui são exemplos de como se deve alongar, isso daí muitos de nós já fazemos diariamente, né? Então, pode ser feito um aquecimento na água, normalmente se usa o estilo livre, né? Que pode ser nadado um crawl, um costas, um batimento de perna, o braço, aí a gente, conforme o tempo que a gente tem de duração de aula, a gente especifica aí o tipo de aquecimento. Então, você vai nadar de 5 a 10 minutos, ou você vai aquecer de 500 metros, e assim por diante. E aí o conjunto principal, que é aquilo que eu disse, então, é o exercício lá de específico de perna, específico de braço, é um educativo, são os tiros que são dados na piscina, então isso faz parte da parte principal. E aqui é só um exemplo em inglês de uma metragem, como é dividido. Para a nossa realidade aqui é um pouquinho diferente, porque nem sempre nós temos uma piscina com tamanho de 25 metros, nem sempre nós temos uma piscina coberta, às vezes nós não temos um bloco de saída. Então, isso daqui é só um exemplo de como está planificando a aula. E o relaxamento, a volta calma, ela pode ser uma atividade lúdica, ela pode ser um exercício de nadar solto, né, na piscina, até mesmo pegar uma pranchinha, pegar um espaguete e relaxar na piscina, num movimento, né, se movimentando de forma relaxada. E aqui nós temos, ao final desse curso, né, dessa capacitação, a nossa avaliação. Então, copiem aqui no o forms aqui de vocês, coloquem lá na barra e preenche o questionário. Se vocês tiverem alguma dúvida, só entrar em contato conosco, tá? Temos aqui no site todos os contatos e ficamos à disposição de vocês. Muito obrigado.